Ei pessoal, vamos para mais uma contação de histórias. A história de Chiquinho, Valquíria Raizer, Ziraldo, Instituto Chico Mendes. Numa época em que os bichos falavam e eram entendidos, na sua língua mesmo, sem tradução, havia uma imensa floresta. Nela moravam todos os bichos, que falavam e escutavam. As árvores também falavam. Nessa floresta viviam também uns meninos gente, índios meninos, amigos dos bichos meninos. Depois foram chegando outros, de outras terras distantes, e tudo continuava bem. Tempos e tempos depois, um dos meninos, entre tantos meninos, foi para outra cidade, que era longe, muito longe dos meninos. Na outra cidade, todo mundo era muito adulto, como se já tivessem nascido todos grandes e não se lembrassem de como era ser menino. Nosso menino não era nada de muito extraordinário. Não tinha uma capa colorida, não ficava invisível nem nada. Muitos achavam até que era bobo. Mais um bobo de um menino. Mas o menino, que parecia meio bobo, achou muito mais bobo ainda que alguém fosse adulto sem ter sido menino. Tentou explicar que ser pequeno era muito bom. Tão bom que, quando grande, quem foi pequeno não esquecia como era. Alguns adultos acreditaram no menino, outros não. O menino voltou para casa, e reuniu meninos e meninas. Sentaram-se todos embaixo de uma árvore e o menino, que se chamava Chiquinho, contou: "Achei tudo muito legal, mas tem coisas muito estranhas. Vocês acreditam que tem gente que não acredita que os bichos falam? Tem uns que até acreditam que falam, mas entender que é bom, não entendem e nadinha." Aí, falou o menino Raimundo: "E como que eles fazem, então? Se eles não entendem os bichos, eles entendem as pessoas?" E falou outro menino, que se chamava Lé: "É claro que não, Raimundo. Larga de ser abestado." Chiquinho estava muito preocupado. Achava que perigava chegar um dia que ninguém ia entender os bichos na língua dos bichos. Que o desentendimento iria se alastrar. Mas, na terra de Chiquinho, havia uma coisa que a diferenciava de todas as terras: a crença. A crença nos rios, nas plantas, nas flores, nos bichos, nos meninos e nas falas. Havia crença. As meninas e os meninos, amigos de Chiquinho, acharam que ele estava muito certo. Que essa coisa de não entender os bichos, na língua dos bichos, era muito ruim. Na cidade do Chiquinho havia também adultos que não foram meninos. Que não entendiam nada de bicho. Mas, nessa cidade, diferente das outras, tinha os meninos, os amigos de Chiquinho. Os adultos que não foram meninos, por não ouvirem as vozes dos bichos, das flores, das águas, não respeitavam nada. Olhavam o mundo como se não o visse. O mundo estava ali, diante deles, mas eles não viam, não ouviam. Certa vez, Chiquinho e seu amigo Raimundo foram dar um passeio. Voltaram abismados. Os adultos que não foram meninos estavam cortando as árvores. Esses adultos percebiam que as árvores davam dinheiro, mas o que eles não percebiam é que, para elas darem dinheiro, não precisavam estar mortas. Chiquinho e seus amigos foram crescendo,
mas como foram meninos, não deixaram de escutar o rebuliço das folhas, a conversa dos bichos. Conversa de jabuti então, era uma lerdeza. Dona Onça esturrava, mas pegar mesmo, só com muita fome. Num riozinho perto da casa de Chiquinho, vinha beber água uma pinguari. Uma criatura diferente, com um umbigo no meio da testa. Ou aquele seria um olho. O mapinguari era imenso e fedorento. Mas dizem que o cheiro ruim só ficava forte quando o mapinguari sentia alguma ameaça de destruição da floresta. Era uma beleza a vida vivida assim, entre onças, jabutis e até mapinguari. Enquanto os meninos cresciam, mais e mais adultos que não foram meninos iam chegando. Já eram muitos os que eram adultos sem ter sido meninos. A floresta começou a não ser mais entendida. Os adultos que já nasceram adultos não tinham sabedoria de menino. Um dia, Chiquinho conheceu um adulto que se lembrava como era ser menino. Um adulto chamado Euclides Távora. Com esse adulto, Chiquinho aprendeu a ler e escrever. E também sobre a importância de se organizar. Sobre se reunir com os amigos que têm o mesmo ideal e lutar por esse ideal. Os adultos que não foram meninos começaram a desconfiar que a organização dos meninos era atrapalhar. Chiquinho e os outros meninos, além de entenderem a língua dos bichos, tinham crença. Continuaram. Wilson, Gino, Marina, Raimundo e Chiquinho continuaram na luta. Reunião. Nesse tempo, as árvores continuavam a contar suas histórias. Tinha uma seringueira grande, bem grande, que diziam que chorava. A seringueira é uma árvore mágica. Ela tem sangue. Mas é um sangue branco. O sangue fica todo dentro dela. Como na gente. Só que o nosso sangue é vermelho. O sangue dela é tão mágico que, colocado na fumaça, vira borracha. A seringueira não se importa que se faça do sangue dela borracha. Até acha bonito. O seringueiro que colhe o sangue branco pra virar borracha, acorda cedo, antes mesmo do sol. Quando o sol se espreguiça, o seringueiro já está voltando. Os seringueiros, para não esperarem o tempo de sono do sol, colocam na cabeça um tipo de lanterna que não precisa segurar com as mãos, a poronga. Então eles podem andar pelas estradas de seringa, com as mãos livres. Chiquinho e seus amigos fizeram uma reunião e decidiram que precisavam correr mais rápido, contar pra todo mundo que os bichos falavam, que as árvores choravam e que isso não era coisa de menino. E Chiquinho dizia: a floresta é a própria casa da gente. A comida, a cama, o passeio, a fé. Se acabarem com a floresta, onde a gente vai morar? A floresta tem gente. Não pode acabar. Nós vamos lutar. Os adultos que não foram meninos não queriam saber de história de gente na floresta. Do mesmo jeito que não queriam saber de floresta. Eles não ouviam nada. Como nunca tinham sido meninos, não sabiam escutar, não sabiam ouvir com o coração. Para eles, a floresta só podia dar dinheiro morta. Não entendiam que podia ser riqueza viva, para sempre. Chiquinho foi nomeado pelos outros adultos meninos, a ir para todas as cidades e convidar outros tantos meninos para ajudar nessa causa, a causa dos povos da floresta. Chiquinho conheceu uma antropóloga, pessoa muito estudada, que se lembrava como era ser menina. Chamava-se Mary. Mary começou a escrever para os seus amigos sobre os amigos de Chiquinho.
E os amigos de Chiquinho lutavam, mas não lutavam com as mesmas armas dos adultos que não foram meninos. Às vezes eles queriam usar as mesmas armas também, mas não era disso que a luta era feita. As armas tinham que ser diferentes. Chiquinho sabia ouvir com o ouvido do coração. E o ouvido do coração lhe dizia: "Você tem outras armas, Chiquinho. Você tem outras armas." Já tinha muita gente amiga de Chiquinho. Mas ele tinha muitos inimigos também. Muitos eram os que queriam ganhar dinheiro com a morte da floresta. Chiquinho era muito corajoso, mas também tinha medo, é claro. Seu medo maior era que a floresta acabasse. Os meninos acreditavam que com a floresta viva, a riqueza nunca ia acabar. E que a floresta não se recusaria nunca a emprestar grande parte de sua riqueza. Os amigos de Chiquinho tiveram a ideia de ir aonde os homens adultos, que não foram meninos, estavam e pedir para eles pararem de derrubar a floresta. E pediram. Mas os homens adultos, que não entendiam a língua dos bichos, não entenderam também os meninos. Chiquinho e seus amigos, no meio da floresta, ouviram o grito das árvores. Os bichos corriam assustados. Chiquinho sentiu o seu coração bater forte. Todos estavam lá, olhando para ele. As flores, os bichos, o curupira, a mãe da mata. Foi então que todos, num sentimento único, todos os amigos de Chiquinho deram as mãos e abraçaram as árvores. Com esse abraço, os homens que não foram meninos foram empatados de derrubar a mata. Os meninos com seu abraço, empataram. E ficaram felizes porque perceberam que eram muitos e muitos Chiquinhos. A história dos empates, dos tantos Chiquinhos, correu o mundo. Muitos jornais e revistas noticiaram a história dos empates dos Chiquinhos. Mas os adultos que não foram meninos não ficaram satisfeitos com os empates. E se organizaram para impedir a ação dos Chiquinhos. Os homens que não entendiam os bichos e que não ouviam a floresta, esses homens mataram o menino Chiquinho. Foi a morte mais triste de que já se ouviu. A morte de um homem menino. Nesse dia, todos os rios correram mais rápido, as flores não abriram e a seringueira, por onde o Chiquinho passava, chorou. Foi um dia tão triste, que tudo ficou em silêncio. No mais completo silêncio. Nunca houve na floresta, que era tão barulhenta, silêncio igual. Chiquinho morreu. Mas morrer de todo já não dava. Chico Mendes está vivo. Vivo em todos os meninos e meninas adultos, que não esquecem dos seus sonhos meninos. Que estão, nesse exato momento, reunidos em algum galpão, alguma casa de pachilba, dentro de um barco, numa escola ou num grande prédio imponente. Que estão discutindo para saber como se pode lutar para que a floresta permaneça sendo do seu povo. Pois ela é do povo. A floresta é nossa vida e nossa história. Curta, inscreva-se e compartilhe o canal.